Deus vai mandar Gideão reduzir o número do exército. De 32 mil soldados, apenas 300 valentes foram escolhidos após o teste das águas. O teste foi feito aqui nessa fonte. Aqueles que beberam a água com a boca como um de cão foram separados. O Senhor não faz acepção de pessoas, mas Deus não pode trabalhar com covardes, com medrosos e com pessoas precipitadas. Deus trabalha com pessoas prudentes e obedientes à voz dele. Nós precisamos entender e guardar isso no nosso coração, porque com esses 300 homens que tomaram da água na fonte, Deus livrou o povo de Israel. Este lugar, pastor Carlos, este lugar, pastor Zé, este lugar, apóstolo Ramon, significa profeticamente esses pedidos estarem aqui hoje, um lugar de seleção, um lugar de obediência, um lugar onde Deus mostra que a vitória não depende da quantidade, mas depende da presença de Deus se manifestar. Em vão é nós fazermos tudo o que fizemos para que não venha a ser manifestada a presença de Deus. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho poder, eu não tenho força, eu não tenho entendimento, sabedoria, eu não tenho capacidade para curar um câncer, para desfazer uma enfermidade, para desfazer uma maldade, para quebrar a maldição. Eu não tenho, eu não posso, eu não consigo, o Senhor não consegue. Nós não conseguimos abrir as portas que essas pessoas precisam que se abram. A gente não consegue restituir no casamento, trazer de volta o marido que foi embora, a mulher que foi embora, os filhos que não respeitam mais pai e mãe. Nós não conseguimos, pastor José, apóstolo Ramon, fazer com que um sonho de uma criança dessa se torne realidade. Mas nós podemos invocar a Deus. Aleluia. Nós podemos chamar a presença de Deus. Nós podemos ser obedientes à voz de Deus. Nós podemos sim clamar aos céus e o céu se manifestar sobre a vida de cada um desses filhos e filhas, sobre a vida de cada um daqueles que confiaram e acreditaram, pastor Carlos, quando parece um ato de loucura, dizer assim: nós vamos fazer uma campanha, nós vamos levar o seu pedido à Terra Santa de Israel. Jerusalém está a 300 quilômetros daqui, nós nem sabíamos se era para a direita, se era para a esquerda, se por norte ou por sul. O GPS ensina, querido, o GPS ensina o bairro que você mora, a cidade que você mora. Tem pessoas que, se estiver dentro do país que moram, não sabem andar nem pelo GPS. Tem pessoa que se perde no bairro que nasceu no GPS. Imagine a gente do outro lado do continente, não falando a língua, os verdadeiros peregrinos. E a Bíblia diz que sobre a viúva e os peregrinos Deus cuida. E nós vimos o cuidado de Deus nos mínimos detalhes, em todos os dias que nós estamos aqui carregando esses pedidos, subindo o monte, descendo o monte, entrando em propósito, saindo de propósito, vivendo a fé, andando onde Jesus andou, passando por onde Cristo passou, passando por onde Abraão, Isaac e Jacó viveu a fé, para chegar até a fonte de Gideão. E aqui nós chegamos somente por um motivo: para invocar a presença de Deus. Aleluia. Em um ato de obediência. Se não for por isso, em vão é nós fazermos tudo que foi feito. Estar aqui simboliza que Deus, Ele usa os escolhidos para vencer grandes batalhas. Eu tenho a certeza que grandes batalhas aqui existem, mas eu tenho a convicção de que a presença de Deus pode dar a vitória para esse povo. Pastor Carlos. O interessante é que a Bíblia nos ensina que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Verdade. E aqui Deus fez uma seleção. Foi. Deus selecionou os 300, os valentes. Deus não selecionou o covarde. Não. Deus selecionou os valentes, aqueles que estavam na fé, aqueles que estavam na certeza de dizer: nós vamos vencer. Aleluia. E tudo que essa pessoa, bispo, colocou no pedido dela, tudo que ela colocou nas nossas mãos para a gente estar aqui, eu creio que Deus vai responder. Eu creio. Porque Deus selecionou ela, Deus escolheu ela para vencer, para ela mudar ainda no ano de 2025. Eu creio que esse ano vai ser o ano da sua mudança, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Como Juízes 7,7 diz: com os 300 homens eu vos darei a vitória. Parece que o número é pequeno, mas não é o número, é a presença. Não é a quantidade, é a essência. Se Deus te faz presente, se Deus se move, na mão como um dará fé. Se Deus se faz presente, aleluia,
o impossível se torna possível. Grande era a batalha. Se levantou os midianitas, se levantou os amalequitas, se levantou com força aqueles do ocidente para ir contra o povo de Israel. O povo de Israel plantava e não podia colher, colhia e não podia comer. O povo passava por um tempo de aflição, de angústia, um tempo de escassez. Está Gideão a malhar o trigo e o anjo do Senhor aparece a Gideão e chama ele homem valente, homem corajoso, homem escolhido pelos céus. Gideão, no meio da sua luta, ele olha para o anjo do Senhor e diz: como é que eu posso ser valente? Como é que eu posso ser um homem escolhido se o meu povo está passando por isso? Porque o Senhor permitiu que esse mal veio sobre as nossas vidas. Sabe, querido, muitas das vezes você questionou o momento que você está vivendo, porque você não tinha visto ainda a manifestação de Deus. Mas Deus me trouxe nesta fonte, dentro dessas águas, para ser usado por Deus e dizer para você: se prepara, porque assim como Deus escolheu Gideão, assim como Deus escolheu o pastor Carlos, assim como Deus nos escolheu, Deus escolheu a cada uma dessas pessoas a colocar o pedido no altar para viver uma fé sobrenatural. Oh, aleluia! Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu sinto a presença do Senhor aqui sobre as nossas vidas. E eu quero deixar relatado para você esse versículo de Juízes 7:7. Na fonte de Gideão, pastor Carlos. Vem para cá, pastor Ramon. Vem cá, vem para cá, vamos unir essa fé. Aleluia. Na fonte de Gideão, Deus não escolheu a maioria. Ele escolheu os preparados. O milagre não depende da quantidade, mas só depende da obediência. De Juízes 7:7. É muito forte, pastor Carlos. Sabe qual é o aprendizado que eu tiro dessa história de Gideão? É que para nossa vida também, apóstolo, Deus separa as pessoas certas. Deus coloca as pessoas certas para estar junto conosco. Assim como Deus nos separou, nos escolheu para trazer o teu pedido até a fonte de Gideão, é porque Ele sabe que a vitória para a tua vida vai chegar em nome de Jesus. Deixa uma palavra, apóstolo. O povo hoje vai viver algo diferente, porque aqueles que estão aqui, ó, o nome de cada um, o projeto, o sonho, os pedidos de cada pessoa que está aqui, é porque ela foi selecionada por Deus. Aleluia. Foi aqueles que se atentaram à voz de Deus. Aleluia. E não se prostraram para situações contrárias, porque muitos que eram para estar com o nome aqui hoje se prostraram para o problema, se prostraram para uma dificuldade, olharam para a situação. Mas aqueles que olharam para aquilo que Deus chamou, aquilo que Deus escolheu, e não só foram chamados, mas foram agora escolhidos. Deus vai selar nesta manhã, aqui que nós estamos na fonte de Gideão, um lugar que Deus dá estratégia, um lugar que Deus abre a porta, um lugar que Deus dá visão para as pessoas mudarem de história. Aleluia, eu creio, meu Deus. Deus está mudando a história de muitas pessoas, em o nome de Jesus. Amém?